Obrigado, ó Deus. Obrigado, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Exaltamos a Ti, Senhor, da beleza de Sua santidade, por tudo quanto o Senhor é. Aleluias, por tudo quanto o Senhor Jesus tem realizado e há de realizar em nossas vidas. Estamos aqui nessa noite para oferecermos a Ti, Senhor, este culto. Receba, Senhor, diante da Tua graça, da presença do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Poderia sentar neste momento. Aleluia. Estaremos hoje na sequência, nossos adolescentes, né? Toda a igreja, nosso irmão Jean, na sequência, com os adolescentes. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu gostaria de chamar minha esposa para estar cantando um hino da harpa. Vamos estar cantando o hino número 545. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados. Ressurgiu e vivo, o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
sequência, o hino 212. Logo após, eu quero chamar o irmão Wagner para estar fazendo a leitura da palavra. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá depressa, não vaciles,
Saúde, irmãos, na paz do Senhor. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, e versículo 119, uma palavra bem conhecida da igreja, e o versículo de número 105. Salmo 119 e o versículo de número 105. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém? Outrora eu, Wagner, em outros tempos, andava em caminhos escuros, né? Eu acreditava que servia ao Deus que eu sirvo hoje, e não era bem assim. Eu andava em uma cultura pagã. Mas a palavra do Senhor, a função, fala aqui que ela clareia, né, a nossa mente. E Jesus clareou a minha vida, e eu pude me encontrar com Deus, e verdadeiramente hoje eu sei que a palavra dele é fiel e verdadeira, né? E ela é luz, e ela clareia, e ela clareou a minha mente, e hoje eu conheço a palavra do Senhor e conheço o Deus verdadeiro. E louvado seja Deus por isso, amém? Vamos estar orando nesse momento, então. Soberano Deus, eterno Pai, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua casa, meu Deus. Pedimos a Ti que o Senhor venha abençoar, como o Senhor vem sempre abençoando este culto, abençoando a vida dos irmãos que estão presentes, aqueles que não puderam vir, Senhor, meu Deus. Que o Senhor entre com providência sobre a vida de cada um, que o Teu Espírito Santo continue na direção deste culto, abençoando cada um, Senhor, meu Deus. Continua falando conosco poderosamente, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos estar ouvindo já os adolescentes? Grupo Adonai cumprimenta a igreja com a paz do Senhor.
agradecemos a oportunidade. Vamos estar ouvindo agora a Mocidade.
bem, amados, queremos com muita alegria estarmos fazendo duas ações muito lindas nesta noite. Queremos, antes que façamos as apresentações, eu quero estar fazendo algo lindo também. Nós estamos tendo algumas mudanças, né, na diretoria dos adolescentes. Nossos adolescentes, a maioria foi para o ministério, já a sua idade jovem, né? Então, os adolescentes estão sendo uma nova geração. Os irmãos estão vendo, começando agora, uma nova geração. Por isso, nós estamos tendo um número ainda pequeno de adolescentes, mas valorosos para a igreja e principalmente para Deus. Também nós tivemos aí, a mudança do irmão Ligelison, que estava assim trabalhando à frente dos adolescentes. Ele voltou para São Paulo com a família, morar, e nós estaremos, então, neste momento, empossando uma nova diretoria, né, novos líderes dos adolescentes. Quero convidar o irmão Jean e a irmã Lília a vir aqui à frente, convidar o Wagner, a irmã está trabalhando, né? A esposa do Wagner trabalha no shopping, né? Nem sempre está assim, mas também estará sempre ajudando os nossos irmãos, né? A Laurinha, vem cá, Laurinha. Laurinha também, ela já né? Mas só para confirmar, a Laurinha é a regente dos adolescentes, né? Eu quero deixar para nossos irmãos que estão assumindo essa rica responsabilidade a seguinte expressão, lá em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 7, diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Tudo que fazemos para Deus tem um preço a pagar. Há momentos que pessoas querem e muitos desanimam, muitos olham para dificuldades e querem parar. Mas lá no Velho Testamento já nós vemos essa expressão que podemos aplicar para os irmãos também nessa oportunidade. É um prazer, é uma satisfação você estar fazendo algo para Deus. Tem, na sua maioria, né, coisas lindas, principalmente no ministério adolescente. Por certo, muitos passaram por vossas mãos e futuramente poderão ser homens usados na mão de Deus, mulheres, e vocês poderão, como nós vemos aqui, tão pouco tempo, nós víamos o Felipe sendo liderado pela Michele, né? Hoje ele é pastor ali em Marialva, né? Então eu vejo que são as recompensas daqueles que estão na liderança de crianças, adolescentes e todos os demais ministérios, né? Vejo, poderíamos citar ali também o Nicolas, né? É tão pouco tempo, era uma criança, um adolescente, hoje está ministrando louvor, cantando, né, meu Luiz? O pai ali animado. Isso é rico. E tantos demais aí, né? Então vocês possam entender isso. Diante de todas as dificuldades, olha para a recompensa, que diz assim, né? Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. A maior recompensa que os irmãos devem esperar é de Deus, lá na glória. Amém? Essa é a maior recompensa. Eu quero convidar você que pode, se coloque em pé. Nós vamos, estende as suas mãos para frente neste momento. Vamos estar orando por nossos irmãos nesta hora. Pai querido, no nome de Jesus Cristo,
que eu quero nesta hora ministrar sobre a vida dos nossos irmãos que estão aqui à frente, do Wagner, aleluias, da sua esposa, do, aleluias, dos teus servos, Jean, a tua esposa Lilian, a Laura. Deus, que a graça do Senhor seja sobre esses irmãos, esses jovens, que assumem uma grande responsabilidade diante de mim, ministro do Senhor, e a igreja. Nós ministramos a graça do Senhor sobre este ministério, declaramos e ministramos prosperidade, crescimento, para a honra e glória do teu nome, que o ministério de adolescente possa frutificar cada dia mais, para a honra e glória do teu santo nome. Nós ministramos a graça do Senhor, e agora e para todos sempre. Amém. Amém. Diante dessa palavra e oração, declaramos empossado pela glória do Senhor Jesus. A igreja se coloca melhor, continua em pé, podemos assentar. Convidamos nossos grupos de louvor. Queremos dar bem-vindo neste momento ao Ailton e Larissa. Onde estão? Olha que bênção, bem-vindos, Deus abençoe. Sinta-se bem, né? Sou os papais da nossa querida adolescente, é isso? É? Irmãos, olha que bênção, bem-vindos. Seja para nós uma honra tê-los conosco, né? O Bruno e o Fernando, onde estão? Isso, olha que bênção, né? O Fernando é nosso, né? Que bênção. O Bruno está também nos visitando nesta noite. Está aqui as filhas do meu amigo Edson, né? Trindade, evangelista Edson Central. Bem-vindas, filhas. Deus abençoe também grandemente em nome do Senhor Jesus, né? Como dizemos a todos, sois bem-vindos em nome de Jesus. Aleluias. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: esta igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: esta igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Vamos louvar com o corino Eu Te Busco. Com as palmas. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te
quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. vou lutando sim, Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. eu quero tocar-te, Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Na sequência, vamos louvar com o corinho Ao Erguermos as Mãos. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, se és tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu
nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Amém. Vamos estar ouvindo a irmã Andressa louvando ao Senhor. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol que eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria que eu preciso. Deus, a minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol que eu preciso, ó como eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua cruz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria que eu preciso.
Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Deus da minha vida, fica comigo, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Acabou. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos, amém? Se você quiser acompanhar comigo, vou estar ministrando as ofertas. Eu queria deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Salmo 116. Salmo 116. Vamos ler o versículo de número 12, 13 e 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Amém? A pergunta do salmista, né? É uma pergunta bastante oportuna, é uma pergunta que, quem sabe, você já fez até para você mesmo, né? E o salmista, ele faz para ele, né? Que eu darei ao Senhor, não é? E quase que está embutida junto com a pergunta a resposta, né? Que não há o que nós podemos fazer para recompensar o que Deus tem feito por nós, não é? Recebemos pela sua graça, mas ele prossegue, né, dizendo que ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Isso é, eu vou viver a salvação que Ele tem me dado, mesmo que me custe algo, mesmo que eu passe por problemas, tenha problemas, eu vou viver a salvação e vou invocar o nome do Senhor. Às vezes nós podemos ter essa indagação na nossa vida, né? Como eu posso? O que eu darei ao Senhor? O que é que eu oferecerei a Deus, né, por tudo que Ele tem feito, né? E às vezes a gente vê por aí muitos pregando, né, anunciando aí que você deve dar algo para Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, né? Mas tudo que Deus tem feito para nós está muito acima daquilo que nós podemos fazer para recompensá-lo. Mas, por outro lado, também há uma resposta nossa, né? Diante daquilo que Deus tem nos feito. Podemos estar diante de Deus numa postura que venha revelar o próprio caráter de Deus para conosco, né? O caráter de bondade, o caráter de Deus que espelha em nós generosidade, o caráter de Deus que espelha em nós o seu amor,
e a liberdade de Deus, não é? Que nós sabemos que o nosso Senhor, Ele não é obrigado a nos abençoar, mas porque nos ama, nos abençoa. Porque Ele nos quer próximos dEle, Ele nos abençoa. Não forçosamente, não coercivamente, mas único e exclusivamente porque Ele é livre e porque Ele nos ama. E por isso que Ele nos abençoa. E o salmista, ele viu isso. E ele fez essa pergunta para ele: o que é que eu vou fazer para Deus? Por tudo que Deus tem feito na minha vida. Isso é importante para nós, né? Qual é a minha resposta ao meu Deus diante de tudo que Ele tem feito na minha vida? Quem sabe alguém um dia te falou que você tem que pagar pelas bênçãos de Deus. Mas a palavra de Deus é verdadeira e é única. E ela nos revela que Deus nos dá gratuitamente. Mas a postura que nós devemos ter diante de Deus é a postura do salmista aqui, que ele reconhece que Deus tem lhe dado muitos benefícios e que ele não vai conseguir retribuir, mas ele vai ter uma postura diante de Deus, que ele vai viver a salvação diante de Deus e vai invocar o nome dele, amém? Nesse momento de nós estarmos ofertando na presença de Deus, você que quer ofertar, pegue sua oferta, você que vai entregar o seu dízimo, e saiba que você não pode e nem deve pagar uma bênção de Deus. Sabe que você jamais vai alcançar, não é? Em termos de igualdade, recompensar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Mas nem por isso Ele vai deixar de te abençoar. Mas a nossa postura tem que ser de amor e de gratidão para com Ele, reconhecendo que Ele tem feito muito mais além do que pedimos ou pensamos, amém? Você que trouxe sua oferta, seu dízimo, pegue na sua mão. Você que reconhece o que Deus tem feito na sua vida e quer ter a mesma postura de gratidão a Deus, de amor a Ele e amor à sua obra. Você que não pode, nós vamos estar orando também. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida e vai te dar essa capacidade também. Amém? Vamos nos colocar em pé neste momento e estar orando a Deus. Senhor Deus de graça e maravilhas, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por todos os benefícios ao qual o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Meu Deus, Tu és incomparável, inigualável, Pai. Tu faz muito mais, Senhor, do que pedimos e pensamos. Tu vai além, Senhor, dos nossos esforços, de toda a nossa capacidade. Meu Deus, aqui estamos, Pai, aleluia, com o coração cheio de gratidão a Ti, pedindo, Pai, também ao Senhor por aqueles que não podem, Pai, estar ofertando. Meu Deus, aqueles que estão, Senhor, desempregados, meu Deus, venha abrir as portas, venha agir, venha abençoar, meu Pai querido, os Teus servos. Meu Deus, age, Senhor, da glória em todo o nosso viver. Glorifica o Teu nome, Pai. Nós oramos ao Senhor, Te agradecemos por todos os dízimos, por todas as ofertas. Agradecemos pelos Teus servos, Pai, que aqui estão. Em nome de Jesus, amém e amém. Podeis tomar os vossos assentos, amados. Logo após nós vamos estar ouvindo a ministração da palavra de Deus, enquanto vai ser feito o recolhimento das ofertas do dízimo. Vamos louvar ao Senhor com o nosso hino congregacional, nosso hino 299 da nossa harpa cristã. Amém? Há um canto novo no seu coração, amém? Há ou não? Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem em mim obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo,
Cristo, Cristo, nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Tenho sua graça divina sob as asas de amor, e riquezas que fluem em caudal lá do trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará para seu lar, meu bom Jesus. Todos em pé, vamos. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus de graça e maravilhas, diante da tua presença, Pai, nós queremos pedir ao Senhor, Pai, prepara os nossos corações para ouvirmos, ó Deus, a tua palavra. Usa o teu servo, meu Deus, como o Senhor sempre tem usado. Dá graça, virtude, meu Pai, pela presença maravilhosa do teu Espírito. Fala conosco, meu Deus. Muda o nosso viver. Cumpra o teu querer e a tua vontade, Pai. E que o teu nome seja agora e sempre glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra está com o diácono Valentim. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Podeis vos assentar? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que mais uma vez nos concede essa rica oportunidade de estarmos na sua presença, adorando o seu santo nome. Creio que, assim como o Senhor, desde o começo desse culto, tem falado aos nossos corações, em forma de cânticos, leituras da palavra, Ele dará continuidade desse assunto a qual Ele mesmo iniciou para essa noite. Deixa a sua Bíblia aberta no Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Nós estaremos meditando um pouco, alguma parte desse capítulo, e eu creio que o Senhor Jesus Cristo tem algo para os nossos corações. Mas antes da leitura da palavra, eu preciso dizer que há 14 dias atrás, exatamente num sábado como esse, compartilhei uma reflexão
nas redes sociais sobre algo que o Senhor Jesus Cristo, por meio da pessoa do Espírito Santo, trouxe ao meu coração. Foi numa manhã de sábado, e desde aquele dia fiquei meditando sobre esse assunto, buscando compreender o que é que o Senhor Jesus Cristo queria trazer primeiramente ao meu coração. E é interessante que, como se não bastasse, no mesmo dia tivemos o culto dos jovens aqui. E Deus, para colocar umas lenha na fogueira, por intermédio do pregador, irmão Ismael, ele falou sobre a perda, né, o prejuízo que nós estamos tendo no meio do cristianismo como um todo, o prejuízo que nós estamos tendo dentro das igrejas, de como o nosso inimigo ele vem de forma muito revoltante, tentando arrebatar muitos para com ele. E tudo isso por conta da falta de cuidado que nós devíamos ter em relação à nossa vida espiritual. E nisso eu falei para Deus, oh Deus, tudo bem, eu já entendi o recado, pega leve comigo, eu sei que o assunto vai além do que o Senhor já tem falado ao meu coração naquela manhã de sábado. Falei, quando a gente chegar em casa, a gente conversa um pouco mais sobre esse assunto, porque deu para entender que o assunto ia um pouquinho mais além do que eu podia imaginar. E eu cheguei em casa, revirei a palavra do Senhor de Gênesis, Apocalipse, tentando entender o que é que Deus queria trazer ao meu coração. E o primeiro dia, nada aconteceu. Segundo dia, segunda tentativa de querer compreender o que é que o Senhor Jesus Cristo queria falar. Zerei também. Terceiro dia eu comecei, no mínimo, a achar os endereços. Mas não era o suficiente. No meio de tantos endereços, difícil para achar qual é o certo que Deus quer que nós caminhemos. E é interessante que fiquei perseverando, pedindo misericórdia, porque é difícil, irmão, falando, Deus, mostra logo o que o Senhor quer comigo, que o Senhor já tem falado. E nisso o Senhor Jesus Cristo, como todo pregador sabe, antes de falar com a sua igreja, Ele trata conosco primeiro. E Deus tratou um pouco comigo a respeito desse assunto. E eu perguntei, Deus, mostra logo, porque eu preciso me livrar dessa. E Ele mesmo falou ao meu coração que a ideia é essa, de poder, antes de tratar com a igreja do Senhor, tratar contigo primeiro, e depois eu falarei com seus irmãos. E é interessante que, como eu falei, todo pregador sabe como é que a gente sofre. Para trazer uma palavra na presença do Senhor nunca foi algo fácil, embora a gente traz a primeira, a segunda, a terceira vez, sempre é um desafio para nós, para que possamos chegar aqui e falar o que o Senhor Jesus Cristo quer que a sua igreja saiba. Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje, em nome de Jesus Cristo e com a orientação do Espírito Santo, eu quero repartir com a igreja do Senhor que Ele mesmo colocou no meu coração. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, ele fala
sobre o Senhor Jesus Cristo, bem mesmo nos primeiros versículos desse capítulo, contando uma parábola de uma viúva persistente. E essa parábola dos 3 evangelhos, somente Lucas que registra essa parábola, é o único que registra a parábola dessa viúva que Jesus Cristo conta. E é interessante, lembrando aos irmãos, que a palavra parábola, ela tem a ideia de contar uma história baseada em fatos do nosso dia a dia, com o objetivo de ilustrar ou conclamar alguma verdade, uma verdade espiritual, da qual diz respeito à nossa vida. E esta parábola, a palavra parábola em si, ela vem do grego, do para, ao lado ou junto a, e balém, de lançar. E assim a história é lançada com a verdade para ilustrar, como eu disse, ilustrar verdades espirituais muito fortes que estão por detrás das parábolas, que foram uma das linguagens usadas pelo Senhor Jesus Cristo, para além da linguagem figurativa que a própria palavra do Senhor relata. E é interessante que essa parábola contada aqui nesse capítulo 18, ela conta algo muito especial. E eu quero chamar a atenção dos irmãos justamente no final do versículo 8, é onde eu quero me ater um pouco nessa noite. E eu creio que o Senhor Jesus Cristo, assim como Ele falou ao meu coração, falará ao seu coração, simplesmente se nós abrirmos o nosso coração e permitir que a pessoa do Espírito Santo nos influencia. Diz a Bíblia no final do versículo 8 do capítulo 18 de Lucas, Jesus faz a seguinte pergunta: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A tradução judaica coloca esse versículo da seguinte forma: quando o Filho do Homem vier, encontrará confiança na terra? É uma pergunta que chamou bastante minha atenção após observar como o Senhor Jesus Cristo, de antemão, Ele busca de alguma forma incentivar os seus discípulos, de alguma forma tentar fomentar neles a ideia de perseverança, a ideia de acreditar que Deus, Ele podia atender o pedido deles. Quando Ele conta a experiência dessa mulher que, tão persistente, ela teve o seu pedido atendido por juiz, que toda vez ela ia na porta, batia, clamava, pedindo que faça-me justiça diante dos meus adversários. E o juiz, ele diz, por sua vez, que se acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam Ele dia e noite, Jesus Cristo, Ele conta que essa mulher, por atitude que ela teve de insistir, de toda vez ela não desistir de estar na presença do juiz, ela teve o seu problema resolvido contra os seus adversários. Mas algo me chama mais atenção quando entra nessa questão do Senhor Jesus Cristo nos confrontar com essa pergunta, dizendo que se o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra.
É interessante que começo a perceber que Jesus Cristo, ele traz uma grande revelação por trás dessa pergunta. Começo a entender que o Senhor Jesus Cristo, pela sua onipotência, pela sua onipresença, pela sua onisciência, ele vai além daquele momento que estavam vivenciando junto com os seus discípulos. Essa pergunta, ele traz consigo uma revelação de que Jesus Cristo, ele começa a ir além do tempo, a ir além do espaço, a ir além das circunstâncias que aquela sociedade há 2000 anos atrás vivenciava, e começa a contemplar o século 21. Ele começa a contemplar a sociedade atual, ele começa a contemplar a igreja moderna, ele começa a contemplar nós que estamos adorando a Ele nesses dias, nessa época, nesse momento, e pergunta como fez aquele momento: se o Filho do Homem voltar, encontrará fé em pleno século 21? É de se levar em consideração essa pergunta. E nisso eu comecei a entrar numa crise de busca de compreensão a essa questão que o Senhor Jesus Cristo levanta. E eu entendo que essa não é uma pergunta de alguém feliz, mas é uma pergunta de alguém preocupado com a vida daqueles que professariam a sua fé. É uma preocupação de alguém que olha para aqueles que um dia o aceitariam como Senhor e Salvador da sua vida. É uma preocupação que alcança todos aqueles que o receberam e foram designados filhos de Deus. E eu começo a entrar numa crise e começo a dialogar com o Senhor Jesus Cristo, perguntando: Deus, que história é essa? Que pergunta mais absurda que nós diríamos nos nossos dias? Porque quando eu começo a contemplar a igreja atual, quando eu começo a fazer um panorama do universo, do mundo como um todo, e fazendo uma análise da nossa igreja, em toda a história da humanidade nunca se abriu tanta igreja como está acontecendo nos nossos dias. Em toda a história da humanidade nunca se aceitou a Jesus Cristo como está acontecendo nos nossos dias. Estamos tendo uma dificuldade imensa de evangelizar as pessoas, porque todo mundo parece que já sabe da Bíblia. Se você chega para falar de Jesus Cristo, a primeira pessoa que te fala, ele diz que já sei o que é que você vem falar. E nisso eu começo a entrar numa crise. Há uma dificuldade hoje de alcançar alguém que nunca ouviu falar de Jesus Cristo nos nossos dias. Nunca antes da história da humanidade correu tanta informação em pouco tempo a respeito do Senhor Jesus Cristo. E eu comecei a perguntar: Jesus, que pergunta é essa? Se o Senhor voltar, encontrará fé na terra? As minhas perguntas acham lugar para essa questão. Se nós olharmos para a igreja brasileira, se nós caminharmos, cada esquina é uma igreja, cada canto é uma igreja. Então, como Jesus Cristo nos pergunta que se Ele voltar encontrará fé na terra? O que é que Ele está olhando que nós não conseguimos enxergar? O que é que Ele consegue contemplar que nós na modernidade não conseguimos ver? De tal forma que chega a preocupá-lo, de tal forma que chega a fazer levantar essa questão sobre os seus discípulos, sobre nós nos nossos dias: se Ele voltar, encontrará fé aqui na terra?
E para minha surpresa, Deus responde para mim que é justamente. Ele mesmo diz que não tenho dúvidas sobre o fato de que ainda haverá crentes na terra. Jesus Cristo não tinha dúvida de que ainda haveria crentes aqui na terra, porque ele mesmo fala lá em Lucas capítulo 12, 37, dizendo que feliz os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Isso me leva a entender que o Senhor Jesus Cristo já deixa claro que quando ele voltar encontrará pessoas que creem nele. Mas a felicidade que deve se gerar nessas pessoas é quando o Senhor voltar e encontrar-lhes vigiando. Sabe por quê? Porque o problema não é de não encontrar crentes, mas o estado em que eles se encontrarão quando o Senhor voltar na terra. O grande problema não é de não abrir igreja. Graças a Deus, isso é fruto do crescimento, isso mostra que estamos evoluindo na fé, isso mostra que estamos avivados, isso mostra que nós queremos alcançar lugares altos, mas a grande questão que leva o Senhor Jesus Cristo a ter essa preocupação é o estado dessas pessoas que um dia o aceitaram como Senhor e Salvador. Como ele os encontrará quando ele voltar? Que tipo de vida eles levarão quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja? Porque hoje o estado dos crentes modernos, não estamos mais vigiando. Está cada vez mais difícil distinguir o joio do trigo. Está tudo misturado, o santo e o profano. Está difícil achar quem é crente e quem não é. O senso comum a respeito de oração parece sugerir que Deus é uma espécie de despachante num balcão celestial. Como se o céu fosse uma repartição pública e Deus ficasse de plantão, coletando orações e deferindo conforme a sua sabedoria e humor do dia. Ouvimos com certa frequência que a oração move a mão de Deus e a maioria de nós chega apresentando o pedido, o prazo e a solução ao mesmo tempo. Deus, eu quero isto, Deus, eu quero que faça isso, eu quero que faça na hora X. Essa é a cultura da igreja moderna. E isso gera essa preocupação no Senhor Jesus Cristo de como nós, quando Ele voltar, estaremos. Se é que verdadeiramente esperamos a volta do Senhor Jesus Cristo. Será que haverá nos nossos dias a fé professada por aquela mulher? Será que o Senhor Jesus Cristo voltará a encontrar uma fé que persevera como essa mulher perseverou diante de alguém que nem temia Deus? Uma fé que nos leva a gastar mais tempo na presença do Senhor. Uma fé que espera somente no Deus verdadeiro e justo. Uma fé cuja certeza é invisível, porque é justamente isso que o autor da carta aos Hebreus, capítulo 11, define como fé. E eu gostaria que me ajudasse a responder essas perguntas dentro de você. Porque essas perguntas não têm um propósito de especulação, mas é para que eu e você façamos o exame. Que cada um de nós responda dentro de si: se o Filho do Homem voltar hoje, encontrará fé aqui na terra? Talvez você pergunte: que tipo de fé o Senhor espera? Estamos vindo para a igreja, estamos fazendo eventos, estamos fazendo isso e aquilo.
estamos realizando isso e aquilo. Em nome de Deus, querido, deixa eu te dizer, Deus está mais preocupado contigo do que aquilo que você faz para Ele. Fazemos de tudo e esquecemos do principal, que é a relação com Ele. Do importante, que é conhecê-lo mais e mais. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Nos esquecemos da recomendação de Oséias. Talvez você pergunte, que tipo de fé o Senhor espera encontrar quando retornar para buscar a sua igreja? Que tipo de fé? Uma fé que expressa a total confiança nele, como Deus. Uma fé que não somente vá na presença dele para buscar o que necessariamente quer, mas uma fé que expressa confiança nele e se lance nele de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de toda a capacidade intelectual. É essa fé que o Senhor Jesus Cristo espera de nós. Deixa eu te dizer mais uma coisa, você nunca experimentará o tudo de Deus se Deus não tiver tudo de você. Porque hoje vivemos aquela fé que enquanto conseguimos resolver as coisas por nós mesmos, Deus que aguarde um pouquinho. Quando as coisas comecem a apertar, corremos à presença dEle. Mas a fé que Deus quer que eu e você professamos é uma fé que Ele mesmo diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. É uma fé que começa a entender que Deus é um Deus soberano. É uma fé que começa a se apoiar no caráter de Deus, como foi falado aqui. Malaquias diz que 3:6, que eu, o Senhor, não mudo. Querido, Deus nunca muda, mas muitas das vezes agimos como se Deus tivesse mudado. Como se naquela época Deus tivesse sido bem-humorado e hoje Ele estivesse mal-humorado. Hebreus 13:8, ele diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus continua sendo o mesmo. O caráter de Deus continua sendo o mesmo. Ele é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de paz, é um Deus que repreende aquele que Ele ama, é um Deus que vai e que age segundo a sua vontade. É interessante que Jó chega a compreender isso. Capítulo 19 de Jó, de 25 a 27, Jó lhe diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Ele diz: depois de consumida a minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros olhos, o contemplarão. Sabe o que Jó estava dizendo? Ele estava dizendo que ainda que ele me mate, eu sei quem ele é. Eu sei do que Ele é capaz, eu sei do caráter dEle, eu sei a quem eu sirvo. É um Deus que vai além das minhas dificuldades, é um Deus que vai além dos meus problemas, é um Deus que vai além de tudo que eu possa enfrentar, e mesmo assim eu adorarei. Se o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Encontrará pessoas que professam essa fé? Que professam uma fé como fala Abacuque, dizendo que ainda que a figueira não floresça, e o produto da vide minta, e não haja mantimento, eu todavia louvarei o Senhor. Abacuque estava dizendo para mim e para você
que podem se fechar todas as portas de sustento deste mundo. As circunstâncias podem falar mal de Deus e elas vão fazer isso. Tudo pode parecer que o mundo desmoronou, mas o Deus que eu sirvo é um Deus que permanece fiel. É um Deus cuja palavra não muda. É um Deus que está sempre contemplando e guardando aqueles que nele confiam. Se o Filho do Homem voltar, encontrará fé aqui na terra? Como diríamos nos nossos dias, eis a pergunta que não quer calar. Jesus Cristo está voltando. Mas a única preocupação que ele tem não é de ver um monte de igreja aberta, não é de nos ver lotando o templo, não é de nos ver enchendo, cantando, exaltando, ainda que isso faz parte. Mas a maior preocupação que o Senhor Jesus Cristo tem conosco é de que se nós continuaremos no estado em qual Ele nos encontrou, o primeiro amor, quando nos conhecemos com Ele, estava tudo gostoso, maravilhoso, gastávamos tempo na Sua presença, chorávamos na Sua presença, porque o fervor do Espírito Santo ardia no nosso coração, a chama do Espírito Santo queimava no nosso interior e nós não queríamos sair da presença dEle. Que tipo de fé o Senhor Jesus Cristo espera encontrar? Uma fé que se sustenta na palavra de Deus. Vá lá comigo, se você for rápido de endereço, Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante. Mateus 8, de 5 em diante, Jesus Cristo vai falar a respeito de um centurião, um homem de autoridade. O homem que uma vez teve o seu servo enfermo, diz a palavra, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas disse apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vai, e ele vai, a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. É interessante, se nós prestarmos atenção, o relato deste acontecimento. Eu fico pensando como seria esse encontro de Jesus com este homem, quando ele tem o seu servo em casa, doente, e precisa de uma intervenção de quem pode todas as coisas. Se fosse nos nossos dias, nós iríamos arrastar Jesus Cristo para chegar na nossa casa e realizar o nosso pedido. Mas este homem, ele mostra
que a fé dele estava respaldada na palavra que sai da boca de Jesus Cristo. Ele olha para Jesus e diz: eu sei quem tu és, eu sei a autoridade que você possui, eu sei o nível de autoridade a qual tu te encontras, e nisso eu não sou digno de receber o Senhor na sua casa. Se fosse hoje, nos nossos dias, qual seria a nossa atitude? É o filho que está doente? É o irmão, é o esposo, a esposa que está doente? Jesus vem passando. Salve-se quem puder, mas eu viria com toda a tropa para fazer uma cobertura e escoltar Jesus até chegar na minha casa. Mas esse homem, ele diz: nada disso. Há algo em você, que toda palavra que procede da tua boca, ela gera o efeito a qual ela é enviada. E Jesus Cristo, quando esse homem diz que apenas somente diga uma palavra, eu só quero que liberes uma palavra da sua boca, para que aquele que meu servo que está lá em casa, ele seja curado. E naquele momento, diz a palavra do Senhor, que o próprio Jesus Cristo admirou-se e volta-se para ele: eu nunca vi alguém neste nível de fé em todo Israel, que eu bati o pé. Uma fé que não precisa se apoiar em nada, uma fé que não precisa ver para crer, uma fé que somente precisa apoiar-se na palavra do Senhor. É essa fé que o Senhor Jesus Cristo espera de mim e de você. Que muitas das vezes, como eu disse, as circunstâncias vão falar mal de Deus, vão dizer que Deus não fará, Deus não vai curar você, Deus não vai salvar seu filho, Deus se esqueceu de você. Mas quando a nossa fé começa a olhar para essa palavra, a palavra viva e eficaz, a palavra que tem poder de transformar pessoas, e dizer para eles: Senhor, a tua palavra me basta, nós começaremos a ver o efeito, nós iremos começar a enxergar a grandeza do nosso Deus, o poder de transformação que há na sua palavra, e veremos milagres acontecer no nosso meio. Aonde nós estamos apoiando a nossa fé? Aonde está respaldada a nossa fé? Qual é o fundamento que sustenta a nossa fé, para que quando o Filho do Homem voltar e nos encontrar ainda em vida, ainda em chama, ardendo, mostrando o fruto do Espírito Santo neste mundo? E para minha e a sua surpresa, ele diz para aquele homem: vá conforme a tua fé, como você creu, e assim lhe acontecerá. E é interessante que não foram minutos depois, não foram segundos depois, não foram horas depois, na mesma hora, o seu servo foi curado. Aleluia. Ele não precisou arrastar Jesus para a casa dele, mas ele apenas olhou a soberania que há em Jesus. Ele compreendeu o poder da palavra de Deus, e ele disse: basta uma palavra sua. E muitas das vezes pedimos a Deus para revelar muita coisa para nós, e nos esquecemos da maior revelação que o mundo já vivenciou em todos os tempos. E ainda chegamos na presença do Senhor falando: Senhor, me revela uma coisa. A revelação está aqui. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando eu falo da verdade, eu falo da pessoa de Jesus Cristo.
Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo diz: Pai, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, é hora de subir de nível. É hora de alcançar outro nível de fé. Tem coisas que na minha e na sua vida não cabe mais. Enquanto nós éramos recém-convertidos, cabia a nossa pequeninice na fé. Era aceitável. Mas é hora de nós subirmos de nível. É hora de nós olharmos para a palavra do Senhor com outro olhar espiritual. É hora de nós começarmos a nos apoiar naquilo que o Senhor Jesus Cristo determinou. Se Ele falou, está falado, Ele não muda, não falha, a sua palavra não muda. É hora de deixarmos de sermos criancinhas de fé. Eu não consigo imaginar você hoje com essa idade, lá na sua casa, chamar o seu pai no banheiro, ou sua mãe: mãe, vem aqui me limpar. Hoje isso não cabe mais, mas naquela época, quando era criança, meu irmão, cabia. Era o tempo. Mas agora é hora de crescer, é hora de olhar com outro olhar de fé. De mostrarmos que quando o Filho do Homem voltar, Ele voltará se nos encontrará ainda firmes. Ele voltará e nós estamos aguardando ansiosamente a volta dele, porque nós estamos respaldados na palavra dele. A nossa fé não está diminuindo, está crescendo. A nossa fé não está estagnada no mesmo lugar. A cada dia que passa é uma nova experiência, é um novo encontro com Deus, é uma nova oportunidade para galgar lugares mais altos. É isso que Deus espera de mim e de você. É desse jeito que nós iremos impactar o mundo, mostrar que nós cremos naquilo que nós adoramos. O nosso Deus é um Deus que está acima de todas as coisas. O nosso Deus é um Deus que está acima dos problemas. O nosso Deus é um Deus que vai além das circunstâncias e transforma a vida de pessoas. Que resposta o Senhor Jesus Cristo encontrará de nós se Ele voltar? Porque dizer que eu tenho fé é muito fácil. Quando Ele pergunta se o Filho do Homem, quando voltar, encontrará fé aqui na terra, Ele está querendo nos levar ao entendimento de que há muito mais. Além de dizer que tenho fé, que precisa se mostrar de uma igreja que crê, de uma família que confia no Senhor, de uma sociedade cujo Deus é o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos exalar isso em nosso dia a dia. Por meio de obras, o que o Tiago fala, quando ele começa a dizer que a fé sem obras é morta. É momento de nós começarmos a mostrar para esse mundo que nós temos fé. E a nossa fé nos leva a gastar mais tempo na presença do Senhor. Porque ali nós acreditamos que há uma resposta. A nossa fé nos mostra a ultrapassar toda barreira e dificuldade para adorar o nome do Senhor, porque nós reconhecemos que Ele é um Deus verdadeiro. Como é que está a nossa fé? Se coloque de pé. Se o Filho do Homem voltar, encontrará a fé aqui na terra? E eu quero que você comece a pensar dentro do seu coração.
Se Ele decidir nos pegar de surpresa nessa noite, o que é que Ele encontrará dentro de nós? Se Ele decidir voltar, ainda hoje, nos encontrará vigiando, nos encontrará em estado de alerta de como nós entendemos que a qualquer hora o Senhor Jesus Cristo virá. Porque a única evidência de nós mostrarmos para o mundo afora de que verdadeiramente nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus Cristo é por meio da nossa fé. É por meio da nossa fé que precisa ser acompanhada por obras. Se o Filho do Homem voltar, o que que Ele vai encontrar dentro de nós? Eu quero que feche os seus olhos. E nesse momento nós faremos uma autoanálise. Este é o momento oportuno para dizer ao Senhor Jesus Cristo: eu quero que o Senhor me encontre em pé. Eu quero que o Senhor volte e me encontre ainda vigiando. Nesse momento, é o momento oportuno de nós mudarmos de nível, de nós andarmos em outro patamar, como 2 Pedro recomenda no seu capítulo 1. Ele mesmo diz que empenhe-se para crescer, para acrescentar a sua fé e virtude. É hora de nos empenharmos mais e impactar este mundo com a nossa fé. E atrair a atenção do nosso Senhor Jesus Cristo. E se nessa noite alguém entende que precisa se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, se você sentir no coração de vir aqui na frente, eu quero orar pela sua vida.